Pessoal do Periscope, forte abraço, professor Marcelo Xavier, aqui direto de Cuiabá, entendeu? Fiquei um pouco ausente, retornando aí para dar a minha contribuição para vocês. Vamos chegando e tal, né? Neste momento, nós estamos falando exatamente das espécies de ação penal. Então, ação penal pública, aquela de legitimidade do Ministério Público, pode ser incondicionada ou condicionada. Condicionada à representação significa dizer que o Ministério Público só poderá agir se a vítima oferecer a representação no prazo de 6 meses. Ou pode ser também ação penal pública condicionada à requisição. Requisição de quem? Do Ministro da Justiça. Senhores, ação penal pública ou será incondicionada ou condicionada. Condicionada à representação ou condicionada à requisição do Ministro da Justiça. Exatamente a questão ali fala, ação penal pública condicionada, letra A, exige a satisfação da condição. Exige mesmo, no prazo de 6 meses. B, ação penal privada. Aí vem para cá, ó. A ação penal privada é aquela em que cabe ao particular o direito de acusar. A ação penal privada vai dividir em 3, ó. Ação penal privada genérica, também chamada de exclusiva, ação penal privada personalíssima e ação penal privada subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária. Muito bem. Rapidamente, o que é cada uma? Ó? Ação penal privada personalíssima, começado com a personalíssima, recai sobre aquele crime que só o ofendido pode acusar. Aqui, ó, só o ofendido, só a vítima pode acusar. E se a vítima falecer, ninguém mais pode. Por quê? Se é personalíssima, recai sobre a pessoa dela. Só tem um crime no Brasil, no Código Penal, que é lá do artigo 236 do Código Penal. Só esse crime é de ação penal privada personalíssima. Ação penal privada subsidiária é quando a vítima substitui o Ministério Público. Substitui o MP. Quando isso acontece, pessoal? Quando o Ministério Público deixou escoar, deixou passar o prazo para agir num crime de ação penal pública. Por exemplo, eu roubei o colega, a polícia terminou o inquérito, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público tinha 15 dias para oferecer a denúncia, não ofereceu, está lá na gaveta, está lá na prateleira guardado. Ele, vítima, vai contratar advogado para me acusar. Ele, vítima, está entrando no lugar do MP, substituindo o Ministério Público. Por isso que é subsidiário. E a genérica, pessoal? A genérica é por exclusão. O que não for personalíssima, o que não for subsidiária, será genérica. A genérica é aquela que tem o maior número de legitimados. É aquela em que a própria vítima pode propor a ação, pode os representantes da vítima, representante legal, e pode o CAT, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Tá certo? Então, pessoal, a dica aqui fica o seguinte: eu faço um quadro, né, com o tipo de ação penal e as suas principais características. Porque tudo que for questão relacionada à ação penal, a maioria você mata com esse quadro. Olha lá, ó. Letra B. Ação penal privada personalíssima pode ser oferecida pelo ofendido ou, em caso de óbito, por seu representante legal. Não, só pelo ofendido. Letra C. Ação penal, ação privada subsidiária pressupõe inércia do Ministério Público ou manifestação do órgão pelo arquivamento de inquérito policial. Foi verdadeira até aqui, pessoal, inércia do Ministério Público. Se o Ministério Público ficar parado, não ofereceu denúncia, não pediu arquivamento,
e nem devolveu para novas diligências, cabe à vítima entrar no lugar. Mas daqui para frente está errado. Ou manifestação do órgão pelo arquivamento. Opa! Se o Ministério Público pediu o arquivamento, não pode a vítima entrar no lugar do Ministério Público. Por quê? Porque ele não ficou inerte, ele não ficou parado, ele agiu. Entendeu? Letra D. Quando a lei não especificar, ou quando a lei não especifica o tipo de ação penal atinente a determinado crime, esta é pública incondicionada, verdadeira. Se você pegou um determinado crime, por exemplo, artigo 57 do Código Penal, lá não fala que tipo de ação penal trata o crime de roubo. Se a lei foi omissa em apontar o tipo de ação penal, presume que ela é incondicionada. Então a incondicionada vai ser no caso da omissão da lei. No caso de silêncio da lei, presume que a pública é incondicionada. Tá certo? E a letra E? A ação privada é oferecida através de notícia a crimes. A ação privada é oferecida através de notícia a crimes. Vamos ver isso aqui. Ó. A letra D. Quando a lei não especifica o tipo de ação penal atinente a determinado crime, esta é pública incondicionada. A ação privada é oferecida através de notícia a crimes. Olha aqui, ó. Falso. A ação privada ela é iniciada através de queixa-crime e não notícia-crimes. A ação privada, a vítima vai entrar com uma queixa-crime. O erro está ali, ó. Notícia-crimes. Notícia-crimes é para instaurar o inquérito. Depois do inquérito vem a queixa. Ele está dizendo que a ação penal inicia-se pela notícia. Falso. Portanto, alternativa D. Tá? Acerca do tema ação penal, forte abraço aí para o pessoal do Pires Público, até a próxima aula, tá?